Salve, turma, beleza? Bora lá pro último vídeo da série. Último? Não, Alec, penúltimo. Que depois, no outro vídeo, eu vou falar com vocês sobre as revoltas nativistas, tá bom? Vamos lá! Falamos sobre muitas coisas importantes, né? Todos os outros vídeos foi justamente para vocês entenderem o que é que levou o português que estava enraizado no litoral do Brasil e se beneficiava principalmente da cana-de-açúcar, da exploração de mão de obra de pessoas escravizadas, né, que acabavam trabalhando na produção e beneficiamento da cana-de-açúcar. Tinham outras atividades, é claro, né, mas nenhuma delas atingia a importância econômica daquilo que era de interesse da coroa portuguesa e da burguesia de Portugal, que era justamente o açúcar, tá bom? Vamos lá, né? Vamos tentar entender agora como é que se deu a organização da mineração no interior do continente, né? Que vai ser tomado também pelos portugueses, até porque nessas regiões onde tinha um metal que era de grande interesse da cultura portuguesa, eles vão se enraizar. Então, assim, o ouro enraiza portugueses no interior do continente, né? Os indígenas que lá viviam foram derrotados, né? Mas não exterminados, né? A gente tem aí, felizmente, grandes lideranças nesse interior, gente muito importante, nações muito importantes, né? A gente tem quilombos muito importantes, remanescentes desses quilombos, gente que está aí até hoje na luta para simplesmente poder preservar a dignidade que em nenhum momento da história desse lugar chamado Brasil, ou em poucos momentos, né, as pessoas acabaram sendo agraciadas, né? Bom, enfim, vamos lá, porque senão eu dou uma volta longa aí e acabo não trabalhando aquilo que é importante de se dizer para vocês. Bom, galera, como que a coroa portuguesa vai se beneficiar de uma atividade econômica a qual ela não vai colocar uma mão sequer, um dedo sequer, para justamente ali, né, na lida, no trabalho do dia a dia, poder tirar, poder extrair ouro, né? Como é que a coroa vai se beneficiar? Como é que a nobreza vai se beneficiar? Como é que a burguesia portuguesa, esteja ela em Portugal ou na colônia Brasil, vai se beneficiar? Essa pergunta é importante, turma, porque a elite não trabalha, tá? A elite, seja ela portuguesa de Portugal ou portuguesa do Brasil, ela não trabalha, tá? Lembrem-se sempre que dentro dessa lógica de exploração que era capitalista, você tem uma minoria organizando um sistema de exploração da mão de obra de multidões de pessoas. É isso, tá? Então, a elite não trabalha. Ela vai precisar simplesmente organizar um modelo de exploração onde, de alguma forma, o trabalho dos outros, a riqueza que o trabalho dos outros produz, seja acumulado por ela, tá? Então, o que a coroa portuguesa está pensando nesse momento? Ela está pensando que ela precisa gerenciar de forma mais próxima a atividade da mineração. Por quê? Simples. Para a coroa, esses colonos portugueses da colônia Brasil, quando eles acharam ouro, é como se eles tivessem achado uma máquina de fazer dinheiro. Lembra que a principal atividade econômica explorada por essa elite portuguesa de Portugal ou portuguesa do Brasil
Parece esquisito dizer isso, já falei em outros vídeos, em outros momentos, não é esquisito. Não existe brasileiro dentro do período colonial da história do Brasil. Essas pessoas se consideravam portugueses, portuguesas, tá bom? Então não é errado falar desse jeito, português de Portugal e português do Brasil, tá? Voltando lá, açúcar, né? A elite, seja ela portuguesa de Portugal ou portuguesa do Brasil, ela simplesmente vai organizar um sistema de exploração de mão de obra na lavoura açucareira. Como é que ela vai conseguir o ouro? Vendendo açúcar. Agora é diferente. Lembra que eu falei da máquina de dinheiro? É como se fosse isso. Já pensou você com uma máquina de dinheiro em casa? Sensacional, né? É isso, né? Que está simplesmente pairando na cabeça da elite lá de Portugal e da elite daqui também, né? Pô, chama uma máquina de fazer dinheiro. A gente não precisa produzir, explorar, né, a mão de obra para que algumas pessoas produzam uma coisa para a gente simplesmente trocar por ouro. Agora a gente vai explorar a mão de obra para tirar ouro para a gente. É isso que está na cabeça daquela elite, tá bom? Bem, não precisa nem dizer que a mão de obra ela vai continuar sendo a mão de obra de pessoas escravizadas, tá? Só que Portugal vai precisar de gente administrando isso. E é diferente do açúcar, né? Porque Portugal quer uma administração mais próxima, tá? Já tinha alguma proximidade, lembra lá das primeiras aulas, né? O rei de Portugal nomeia uma pessoa de sua inteira confiança, do seu círculo de amizade, para governar a colônia Brasil, é o governador geral. Os capitães donatários que assumiram a capitania, as capitanias, né? Também eram pessoas de confiança. Essa galera que vai administrar, né, as relações e a exploração da mão de obra dentro dessas regiões, para que, em última consequência, o rei de Portugal, a nobreza e a burguesia de Portugal se beneficiem, né? Eles vão precisar, na cabeça daquele rei, né, que acumula riqueza através da exploração dos outros, criar um sistema que favoreça a administração de tudo isso, que favoreça que essa riqueza vá integralmente fazer parte, ou quase integralmente fazer parte, das riquezas reais, tá? Então, assim, presta atenção nas medidas, tá? O que é que o rei de Portugal vai fazer para que a exploração da mão de obra na mineração reverta para a coroa portuguesa a maior quantidade de riquezas possíveis? Ele vai fazer o seguinte, galera. Primeira coisa importante, aquele rei está traumatizado, né? Isso é depois de 1654. Em 1640 acaba a União Ibérica, o rei de Portugal volta a ser um português, tá bom? Então não é mais o rei da Espanha, o rei de Portugal, do Brasil e das colônias portuguesas espalhadas pelo mundo. Tá? Agora quem manda em Portugal é um rei português da Casa dos Braganos, tá? Que vai ser a última dinastia, inclusive. Bom, vamos lá. O que esse rei vai criar? Ele vai criar o seguinte, galera. Ele vai criar um negócio chamado intendência... desculpa, gente. Dei uma viajada aqui. Pausa tudo, esquece tudo. Eu tava falando de um negócio, acabei indo para outro lado. Volta para o entendimento, então. Esse rei está traumatizado com a perda... Isso antes da União Ibérica, lembra lá. Eles perderam Pernambuco. Acaba a União Ibérica em 1640 até 1654. Pernambuco e colônias na África estavam sob dominação holandesa. Tá? Os portugueses, a coroa de Portugal,
paga uma indenização lá para os holandeses deixarem de dominar tanto Pernambuco quanto colônias na África, que era o que os portugueses falavam que eram deles, tá bom? Os portugueses pensam, a coroa portuguesa pensa, bem, é o seguinte, a gente não pode correr o risco de perder essas áreas de mineração da mesma maneira como a gente perdeu Pernambuco. Então a primeira atitude que esse governo vai adotar vai ser simplesmente transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Tá? Vale a pena, pega um mapa aí, pega um atlas, abre aí no seu celular, para você ver isso com seus próprios olhos, né? O estado do Rio de Janeiro, muito interessante, ela é uma faixa de território. O estado do Rio de Janeiro hoje, né? Ele é uma faixa de território que separa Minas Gerais do mar. É muito louco isso, né? Qual é a cabeça do rei de Portugal? A gente transfere a capital para o Rio de Janeiro e ao transferir para o Rio de Janeiro, a gente possibilita uma maior proteção dessa área de mineração que nós, coroa de Portugal, nobreza de Portugal, burguesia de Portugal, queremos nos beneficiar através da exploração da mão de obra de pessoas escravizadas, tá? Bom, o primeiro ato foi esse, mudamos a capital. O segundo ato, o rei de Portugal pensa que ele tem necessariamente que ter dentro dessas regiões pessoas capazes de gerenciar toda essa exploração de mão de obra nas minas de ouro e de outras coisas preciosas, né, como pedras, esmeralda, diamante. Precisa gerenciar isso de forma próxima e que seja benéfica à coroa portuguesa. Então eles vão organizar, inclusive, a distribuição da área que vai ser minerada. E para poder organizar isso, eles vão criar uma instituição chamada Intendência das Minas, tá? Professor Alec, qual que era o papel da Intendência das Minas? Distribuir os lotes que seriam minerados para portugueses que eram senhores de pessoas escravizadas. Esse era o objetivo. Como é que funcionava na prática? Era mais ou menos assim, né? O português lá fez a sua entrada violenta para o interior, né? Acabou encontrando ouro numa determinada região, tá? Por obrigação legal, ele tinha que informar a intendência da sua descoberta. Se ele não informasse aquela e fosse pego, né, explorando o ouro em uma determinada região, ele seria punido por aquilo, tá? Com todo o rigor da lei. Então, assim, informou a intendência, é a intendência quem vai falar tamanho dos lotes ou do lote que a pessoa que encontrou aquela região para ser minerada descobriu, tá? Então não é tipo assim, ai, achei é meu, não é isso. Na verdade, achou é da coroa portuguesa. E a coroa portuguesa é quem vai dizer quem é que vai minerar e quem não vai minerar. A distribuição do lote, pessoal, ela era determinada pela quantidade de pessoas escravizadas, tá bom? É isso. Os lotes eram chamados de datas, inclusive. A única diferença que vocês podem encontrar nesse tópico das intendências diz respeito à maneira como a coroa portuguesa vai se organizar em relação à exploração de diamantes, tá? Diamante é uma pedra
que tem maior valor comercial já naquela época também do que o ouro, né? Digamos que é um elemento mais raro de você encontrar na natureza do que o ouro. Como aquelas culturas do norte, de uma porção da Ásia, de uma porção ali da África, atribuíam valor, né, a esse pedacinho de pedra e a esse tipo de metal, né, e eles eram raros e muita gente queria ter, né, havia uma grande demanda, então isso fazia com que o preço dessas coisas fosse bem grande. Então o que que acontece? Portugal, a coroa de Portugal vai administrar, entre aspas, diretamente a exploração de diamantes. Digamos que assim, diretamente entre aspas, por quê? Porque o rei não está lá em Diamantina vendo a exploração de diamante. Não está lá batendo na pedra para tirar diamante. Lembra, a elite não trabalha, tá? Quem é que está fazendo isso então? Pessoas da inteira confiança, designadas pelo rei. E quem trabalha ali dentro são pessoas ligadas à colônia. Tá? Quem fazia a mineração de diamantes eram quem gerenciava, né, a exploração da mão de obra, porque quem trabalhava mesmo eram as pessoas escravizadas, mas quem gerenciava eram pessoas da inteira confiança do rei, ou seja, nomeadas por ele, tá? Digamos que, para efeito de comparação, né, se a gente estiver falando das auríferas, digamos que havia ali uma possibilidade, alguma possibilidade de algum português da colônia Brasil assumir algum posto de importância, vai. Mas é isso, nada além disso, tá bom? Bom, galera, o trabalho ele era escravizado, tá bom? E aí, no próximo vídeo eu vou dizer para vocês como é que se dava esse trabalho, qual a região da África, né, que acabou simplesmente sendo escolhida pelos portugueses para que as pessoas, né, que seriam escravizadas acabassem sendo direcionadas para essas áreas de mineração, beleza? Galera, forte abraço, até o próximo vídeo.